Salve, meu aluno, tudo bem? Professor Joses. Vamos fazer questões sobre o assunto de controles, né? A gente viu controles físicos, lógicos e administrativos. E agora a gente vai ver como a banca, né, as bancas têm cobrado este conteúdo. Vamos lá. A primeira questão é a questão do SEBRASP. A questão do SEBRASP, do TJDFT, que diz o seguinte para a gente, ó. Na segurança da informação, controles físicos são soluções implementadas nos sistemas operacionais em uso nos computadores para garantir, além da disponibilidade das informações, a integridade e a confidencialidade destas. E aí, né? O que você acha? Tá certo? Você marcaria essa questão como certa ou marcaria essa questão como errada? E aí? Bom, primeiro ponto, né? Quando a gente fala de sistemas operacionais, né? A gente fala aqui de sistemas operacionais, a gente está falando de quê, gente? A gente está falando de software. Né? Software. Legal? Para a gente ter um controle sobre o uso do sistema operacional, né, garantir disponibilidade, informação, disponibilidade, integridade, confidencialidade, a gente não vai conseguir isso com controle físico, tá? A gente tem que implementar o quê? Controles lógicos, os controles técnicos. Por quê? Né? Não tem como a gente colocar, por exemplo, uma catraca, né, no sistema operacional, uma porta que impede que alguém acesse o sistema operacional. Então aqui está muito fácil de observar que essa questão, ela está o quê? Ela está errada, né? Não tem como marcar essa questão como certa, né? Uma barreira para acessar um sistema operacional não pode ser um controle físico, né? Como a gente viu. Próxima questão. A questão diz o seguinte, ó, com relação à segurança da informação, assinale a opção correta. Vamos procurar a opção correta. A primeira, independentemente de outros fatores, as empresas devem sempre optar pelo nível mais alto de segurança da informação. E aí? Né? Vamos comentar cada uma das alternativas até a gente encontrar a alternativa correta? Bom, essa primeira aqui, ela diz o seguinte, ela está falando que, independentemente de outros fatores, a gente vai desconsiderar fatores como qual é o grau de risco, qual é o impacto causado, né? A gente vai desconsiderar qual é a informação ali, né? Qual a importância daquela informação que está sendo protegida e, independentemente de qualquer um desses fatores que eu citei, as empresas vão sempre optar pelo nível mais alto de segurança da informação. Gente, isso não faz sentido algum. A gente implementa, né, nível de segurança, né, de acordo com o que está sendo protegido. Vão ter coisas, né, que não faz sentido algum a gente ter um custo alto, implementar uma solução alta para proteger algo que nem tem esse valor. Né? Então a gente implementa de acordo com o nível, né, de segurança adequado que aquele ativo merece. Tá? Então nem todo ativo, né, vai merecer um nível de implementação de segurança mais alto. É lógico, né? É totalmente desproporcional. Então, portanto, isso aqui não pode ser a nossa resposta, tá? Vamos para B. Controles físicos são barreiras que limitam o contato ou acesso direto à informação ou ainda àquela infraestrutura que suporta, né, a informação. O que ele está falando aqui? Ele está falando o seguinte, ó, quando a gente fala de controle físico, a gente pode impor barreiras para limitar contato, né, o contato de quem? De pessoas, né, o acesso à informação, ou ainda, né, a infraestrutura que a suporta. Tá? Então, olha lá, né, a gente tem, eu dei o exemplo do nosso data center. Né? O data center é aquele container que possui lá vários ativos
de tecnologia da informação, que são ativos de informação, são ativos importantes para a organização, né? Tem valor para a organização. Então lá nós temos o nosso storage, né? Eu falei que o storage é onde armazena-se os dados da organização. Lá nós temos os servidores, que é onde processam as informações. E lá também tem, né, o quê? Roteadores, switches, que são os equipamentos utilizados para trafegar os dados dentro da organização. Então, quando eu digo que para acessar o data center eu preciso transpor uma porta, né, bater uma porta me impedindo de entrar, aqui dali é um controle físico, né, é um controle físico. Tá? Se tem uma pessoa, né, na antessala dizendo assim, ó, quem é você? Você não tem autorização para entrar aqui. Eu tenho um controle físico. Portanto, barreiras são sim controles físicos que vão limitar o contato ou acesso direto à informação ou à infraestrutura que suporta, né? Aqui nós temos nossa resposta. Mas vamos ler as outras. A C, diz o seguinte: para se obter um nível aceitável de segurança, é suficiente, cuidado com essa palavra, né? É suficiente reunir as melhores ferramentas de software e implementá-las de acordo com as práticas recomendáveis. Bom, aqui, obviamente, né, isso aqui já entregou. É suficiente? Bom, se fosse suficiente, nós só teríamos controles lógicos, né? Porque ferramentas de software são controles lógicos. E a gente viu que isso não é suficiente. Inclusive, eu dei um exemplo, né, de um acesso à nossa sala cofre, nosso data center, né, que a gente pode ter implementado controles físicos e também controles lógicos. Para que isso? Né? Para impedir acesso não autorizado. E lógico, né, controles administrativos, né, impedindo, por exemplo, que em determinado horário a gente não possa ter acesso a um perímetro de segurança, né, um perímetro de segurança aqui, o data center, mas, por exemplo, um local onde tenha lá um rack, né, um rack é aquele armário onde fica os switches, né, então aquele rack ali está dentro de um perímetro de segurança. Então, um procedimento administrativo é dizer, ó, ninguém pode entrar nesses perímetros de segurança depois de um determinado horário, né? A não ser que tenha autorização. Então, assim, são vários controles que podem vir a ser implementados e dizer que apenas um tipo de controle, ele seja suficiente, aí a gente não pode, né, marcar uma questão dessa como certa, né? Está errada. Vamos à próxima. A assinatura digital garante a confidencialidade do documento ao qual ela esteja associada. Bom, a gente não falou ainda sobre assinatura digital, mas a assinatura digital, gente, ela entrega, né, por assim dizer, 3 atributos de segurança da informação, né? A gente tem a garantia da integridade, né, a verificação da integridade, mais a autenticidade e, por conseguinte, né, se a gente tem integridade e autenticidade, e eu vou explicar aqui melhor isso, a gente também tem um terceiro, que é o não repúdio ou irretratabilidade. Vamos lá, né? A integridade é porque, quando se usa essa solução de assinatura digital, né, a assinatura digital ela exige que o documento, né, você gere desse documento um hash, tá? Um documento que vai ser assinado digitalmente. Então, o processo de assinatura digital gera um hash. Esse hash, a gente sabe, né, a gente vai saber melhor numa aula específica, ele é para quê? Para verificação de integridade. E desse hash que é gerado do documento que vai ser assinado digitalmente, nós temos a autenticidade sendo verificada, porque esse hash ele vai ser criptografado com a chave privada da pessoa que está assinando digitalmente. Ora, quem tem acesso à chave privada? Somente o dono dela. Então, se a pessoa usa a sua chave privada, está garantindo o quê? A autenticidade daquela assinatura. Pois bem, se a integridade foi mantida e a autenticidade também foi mantida, por conseguinte, a gente tem o não repúdio, que é o quê? A característica de não poder negar a autoria de algo. Bom, se o hash foi gerado e não foi alterado, né? O documento não foi alterado. Se a chave pública
né, correspondente à chave privada que assinou, conseguiu abrir, né, o hash que foi criptografado com a chave privada, pô, verificou-se a autenticidade. Bom, então não há de se dizer, né, a pessoa não pode dizer que não fui eu que assinei digitalmente. Não tem como, né? Usou a chave privada e um hash. Portanto, não repúdio, ele não pode negar a autoria. Então, esses 3 atributos, né, são garantidos em relação à assinatura digital. Josi, e confidencialidade? Não tem como, sabe por quê? O documento, né, o texto, né, o documento lá que possui o texto, ele não recebe criptografia em momento algum, ele segue em claro. Se ele segue em claro, como é que a gente pode falar em confidencialidade? Não tem como. E a alternativa é: a principal vantagem dos servidores de arquivos na internet é que eles desprezam a proteção de arquivos locais. Bom, gente, balela, besteira, né? Uma afirmação idiota. Um servidor de arquivo é um servidor, né, que vai estar lá num equipamento robusto, né, que a gente chama de servidor, e lá vão ter os vários diretórios, né, os vários diretórios, as pastas com os respectivos arquivos ali dentro. E aí, dizer que a vantagem dos servidores de arquivo na internet é que eles desprezam a proteção de arquivos locais não faz sentido algum. A gente tem que proteger tanto os servidores de arquivos, né? A proteção tem que ser dada tanto a servidores de arquivos como aos arquivos que estão locais, tá? A proteção, os dados que estão ali são ativos de informação, são ativos organizacionais que precisam ser protegidos, tá? Então, ter a proteção dos servidores de arquivo é necessário, tá? Mas não se pode desprezar a proteção dos arquivos que estão local, que estão no próprio ambiente, né, fisicamente. Mais uma questão, a questão diz o seguinte para a gente, ó, são exemplos de controles administrativos. As políticas de segurança, ok, né? A gente sabe que política de segurança, né, o famoso PSI, Política de Segurança da Informação, é um exemplo de controle administrativo. Os procedimentos de classificação da informação, ou seja, aqui a gente tem o quê? A gente tem uma regra, a gente tem uma diretriz. Ó, toda a informação tem que ser classificada. Quais são os procedimentos para classificar a informação? Josi, para que se classifica a informação? Para saber, né, qual é o nível de acesso. Uma informação que foi classificada com nível ultra secreto só poderá acessar pessoas que têm esse grau, né, de classificação, né, possuem esse grau de sigilo. Tá? Então, se é ultra secreto, opa, eu tenho, né, a autorização de ultra secreto, eu posso acessar essa informação. Algo que é classificado como ostensivo, aí é aberto para todo mundo. Então, não precisa, né, ter um sigilo alto. Qualquer pessoa pode ter, até quem tem sigilo alto e até quem não tem sigilo algum. Então, a classificação da informação é por isso, é para a gente dar importância, né, e dar a proteção adequada, um nível de proteção adequada de acordo com a classificação que aquela informação tem. E aí, procedimentos de classificação são o quê? São controles administrativos. E aí, no final, a questão fala sobre identificação e autenticação de sistemas. Bom, aí fugiu, né? Fugiu porque identificação e autenticação de sistemas não é mais controle administrativo. Aqui está se falando de controles o quê? Controles lógicos. Né? Então estava indo bonitinho. Até aqui, ó, estava bonitinho. Mas essa segunda parte aqui, identificação e autenticação de sistema, não é mais controle administrativo, e sim um controle lógico. Portanto, questão errada. Encerramos aqui mais um bloco. Bons estudos e até um próximo. Tchau, tchau.